Boa noite, eu sou Arnaldo Vicente, psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental, com formação em mindfulness e psicologia positiva. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, para que a gente possa estar falando com André Lamano, né, que é psicólogo, que é pastor, e que vai estar conversando conosco sobre algumas questões que são importantes nesse. Então vamos ver. O André já está a posto, né? Então. Alô, André? Ô, grande jovem! Tudo bem? Arruma seu celular aí para você ficar. Isso, agora tenho Ótimo. o prazer de dividir a tela com este jovem psicólogo e pastor. André, Ótimo, Arnaldo. Tudo bem? Vou tudo acertar aqui, bem? Arnaldo, que eu Hã? uso o celular de uma outra forma. Só vou corrigir aqui, Arnaldo. Me adequar aqui. Né, se você quiser, a gente pode montar ele para cá. Não, tranquilo. Ó, tudo bem. Vai ficar Ótimo, então vai ficar voltamos. até mais fácil para ler os comentários sem ficar vesgo. Nenhum de nós dois, né? Perfeito, Arnaldo. Ai, que bom. Agora sim. Bom, Ótimo. André, nossa primeira colocação é André e o seu currículo. Vamos lá. Vamos lá, Arnaldo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, um carinho, uma consideração muito grande da sua parte para comigo. Muito obrigado, viu, Arnaldo? Te amo. Um beijo, Eu também. gratidão sempre, viu? Muito simples, meu currículo é muito curto, Arnaldo. Eu sou pastor presbiteriano há 20 anos e no ano de 2018 eu concluí minha graduação em psicologia. Tive o privilégio de fazer o TCC, né, ter o curso de TCC com vocês aí no CTCC de Bauru. Também fiz um curso de capelania civil e fiz essa atuação junto aos militares, Polícia Militar e a Marinha aqui em Barra Bonita. Então, esse é meu histórico. E esse é real, viu, Arnaldo? Não é igual de algumas coisas que têm acontecido aí no nosso país, viu? Eu prefiro falar o que existe realmente apenas, né? Tá certo, tá Sem certo. sofrimento. Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente tem que estar bem ciente, né, de que nós temos que nos atualizar sempre. E eu sempre digo assim, que quem se atualiza não precisa, não sente necessidade de colocar aquilo que ele não é. Não é verdade? Então, se eu Até me atualizo de mim, significa que eu tenho que ter consciência de tudo que eu já passei na minha vida, de tudo que eu já conquistei, de tudo que eu superei, né? De tudo que eu estou aprendendo agora, inclusive, tudo isso já faz parte de mim, né? E principalmente ter uma clareza no sentido de que não estamos sozinhos, estamos juntos, né? Temos aí vários resgates, né? Desde de pessoas ao nosso lado, desde de a fé que nós temos, né? Então, tudo isso, além das coisas que nos rodeiam, né? Eu costumo dizer que, inclusive, o universo é um resgate para nós, né? Assim como a natureza. Então, é muito importante a gente estar conversando, a gente estar compartilhando, né? E hoje, na sua vida, o que é seu corre-corre? O que é o seu dia a dia hoje, André? o meu corre-corre hoje, Arnaldo, é me organizar e diante da pandemia, até eu acredito que nós podemos tirar grandes lições, e lições muito boas do momento que nós estamos vivendo, viu, Arnaldo? É, especificamente na questão, enquanto pastor presbiteriano,
e mesmo psicólogo, e para a própria vida, né, Arnaldo? Eu acredito que essa pandemia, o Covid-19, ele nos ajuda a repensar a nossa caminhada. Acho que é momento de reflexão mesmo, reflexão da nossa espiritualidade, reflexão dos nossos relacionamentos, reflexão da nossa própria profissão, da nossa atuação, o que nós queremos ainda com a nossa vida. Eu tenho feito isso, Arnaldo. Resolvido alguns problemas ainda, né? A igreja, para você ter uma ideia, Arnaldo, a igreja presbiteriana, ela foi com o templo aberto até o penúltimo domingo de março. Então nós temos todo esse espaço já de templo fechado. E nós temos feito o quê? Eu priorizei a questão das lives, né, com os meus amigos, como uma forma de interagir com esses amigos e proporcionar também um conhecimento aos membros da igreja, da onde vai a dimensão de quem está na igreja, né? De onde nós temos realmente, quem são os nossos amigos, quem está conosco nesse momento, como você mesmo disse agora há pouco. E tenho feito aos domingos com o presbítero João, acho que você já deve ter visto também, nós fazemos um bate-papo sobre um texto da Bíblia, e durante a semana tenho feito, mandado áudios por WhatsApp com um estudo, e graças a Deus eu tenho um presbítero muito bom que me ajuda muito e também tem feito essa manutenção de mensagens, tudo. Como psicólogo, Arnaldo, quando tem algum atendimento, tenho feito alguns atendimentos virtuais e tenho feito atendimento quando a pessoa não pode, né? Ela se enquadra realmente fora daquele grupo de risco, guardadas os devidos cuidados, como máscara, uso álcool, e eu tenho feito atendimento presencial, mas quando não tem outra alternativa realmente. Entendi. E correndo atrás, Arnaldo, porque eu vou fazer uma mudança muito grande na minha vida até o final do ano, então eu preciso me organizar para essa mudança, né? E estou feliz com as mudanças, elas vêm para o nosso crescimento, né? São mudanças que podem ser compartilhadas ou não? Pode sim, e de uma certa forma sim, dentro de um certo limite sim. Não precisa entrar no mito da honestidade. Gostei do mito da honestidade. O mito da honestidade, o cara fala assim, olha, eu estou indo ali na casinha para fazer isso e tal, tá tudo certo. Eu poderia dizer do mito da honestidade um texto bíblico. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João 1. Então, dentro do mito da honestidade, eu pretendo ir com os trabalhos, né? Lógico, mediante a questão do Covid, nós estamos com o templo fechado, mas eu irei seguir como pastor presbiteriano apenas até o final deste ano. E depois vou tomar um outro rumo realmente na minha carreira profissional, né, e pessoal também. Então, até o final do ano eu estou como pastor da Igreja Presbiteriana em Barra Bonita. Isso é de ciência dos meus amigos, dos membros da igreja e do meu conselho também. Só que isso tem alguns trâmites legais dentro da igreja que eu preciso cumprir ainda. Então, estou também ajudando a igreja nessa transição, uma vez que nós teremos que trazer um outro pastor presbiteriano para Barra Bonita. Entendi. Acho muito legal. Eu estou um pouco ansioso de falar com você, viu, Arnaldo? Mas é bacana, porque eu acho que essa transparência, né, que eu acho que é uma característica tua, inclusive, né? E tudo isso faz com que você esteja se importando com você, como está se importando com as outras pessoas, né? Sim. A minha pergunta é assim. Manda ver, Arnaldo. É possível deixar de ser pastor? Aqui? É uma pergunta interessante, Arnaldo. Você quer que eu responda ela de forma psicológica ou teológica? Das duas. Você foi muito bem, Arnaldo. Dentro do campo da teologia, né, e acho muito bonito isso, a teologia ela tem uma ideia de vocação, né? Que nós somos vocacionados ao sagrado ministério. E isso, de uma forma geral,
seja o pastor, o padre ou qualquer outra área que você conhece muito bem. Então, a ideia de que nós somos vocacionados aos sagrados ministérios. Eu tenho ampliado um pouco essa visão na forma de compreender que eu tenho um chamado para cuidar de pessoas. Então, acredito que nesse aspecto de cuidar, de amar, de dividir e de propor uma caminhada em conjunto, acho que isso eu vou levar para o resto da minha vida. Mas a forma como fazer isso, ela é flexível. E ela precisa ser flexível na medida até da própria vida, da dinâmica da própria vida. Eu, pelo menos, tenho pensado isso. Talvez eu não carregue mais o título, que também nunca me fez falta. Não foi por causa dele que eu estou no ministério, né? É pelo amor, e isso é claro, eu tenho amor pelas pessoas, eu me sinto muito abençoado na medida que eu posso contribuir de alguma forma para o bem-estar de alguém. Então, eu acredito que nesse sentido a psicologia também ajuda em muito, enquanto terapeuta, enquanto político, né? Né? Enquanto ser humano, né? Olhar além de si mesmo, né, Arnaldo? E o que você leva da sua experiência, né, para a psicologia, ou o que você já faz, né? Como é que você faz essa conversa, né, da parte espiritual com essa parte psíquica? Vamos lá, vamos enrolar um pouco Eu aqui. estou falando isso por quê? Porque todos nós temos a nossa parte psicológica. E todos nós temos a nossa parte espiritual. Né? Se a gente considera ou não considera, é outro papo. Mas tem, certo? Né? A Entendi. pessoa não precisava falar que era ateu, né? Ela falava simplesmente, eu sou o João, pronto, acabou. Né? Gostei. Então a pessoa leva com ela, é uma característica humana, né? A questão da relação com aquilo que nós não conhecemos. Desde de falar de uma forma científica, também como falar no dia a dia, quantas coisas são desconhecidas para nós, que estão acontecendo no momento, ou que acontecerão num outro momento. Então eu acho interessante essa sua contribuição, no sentido até da pessoa perceber como ela pode trazer esse lado espiritual, independente do credo dela, né? Se ela faz parte dessa, se ela é católica, o que ela é, não interessa. Né? Na minha É a opinião. intimidade dela com um ser superior. Isso, então quer dizer, é a pessoa. Sim. Completa. Arnaldo, eu posso assim, até dizer o seguinte, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de fazer psicologia. E acredito que ela veio assim mudar a minha vida também. Fez com que novas formas de se ver se abrissem. Depois ainda, com a sua ajuda, com seu conhecimento, isso daí também foi maravilhoso. Que bom. Eu estava com 138 quilos quando eu comecei o curso junto com vocês aí. Não sei se você se recorda disso. Eu lembro que você disse sobre isso. E assim, eu sou muito grato ao conhecimento que você proporcionou, não somente a mim, mas a todos que fizeram o curso de terapia cognitivo-comportamental. E as pessoas perguntam assim, mas como que você conseguiu emagrecer? Né? Eu falei assim, olha, colocando em prática o que a psicologia trouxe para a minha vida, de quebrar pensamentos automáticos, de compreender um pouco por que eu estou ansioso, quais são os pensamentos que me levam a essa ansiedade, a esse comportamento. E então... E para onde me leva, né? E para onde me leva? E o que eu faço com isso? Então a psicologia na minha vida, desde a graduação e depois o curso com vocês, ela contribuiu para muitas mudanças na forma de pensar, né? E logo, consequentemente, de sentir e agir. Eu entendo também que a psicologia, a religião, ela deve ter os seus limites, né? Eu tomei todo o cuidado desde o período da faculdade, por mais que as pessoas olhassem, enxergassem muitas vezes o pastor, de entender que ali eu era aluno. Eu sou aluno ali, eu não sou pastor ali.
Então, eu entendo que a teologia e a psicologia partem de pressupostos diferentes e devem ser respeitados dentro desses pressupostos. Eu não carrego, eu não levo, até por causa de uma questão ética, e você sabe bem disso, eu não levo a questão da teologia para o gabinete do consultório. Ali uso as ferramentas e a base justamente da TCC, da própria psicologia. Mas no campo pessoal, eu acho que essas duas ciências, enquanto ciência também, elas se completam, elas são maravilhosas, elas são, usar um termo até que vão ficar bravos, mas são divinas, no sentido de organizar o ser humano na sua totalidade. Para mim, quando eu olho essas duas correntes, para minha vida eu vejo assim. E eu entendo assim, hoje eu entendo que quando eu estou equilibrado emocionalmente, na minha psique, na minha mente, a espiritualidade vai fluir com muito mais naturalidade. E aí eu vou citar a Bíblia para provar isso, porque senão os teólogos ficam bravos, né? Jesus disse o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que são os nossos olhos? Não é o visível, é a nossa mente. Né? Aí tem outro texto de Jesus, desculpa, Arnaldo, tem outro texto de Jesus que ele diz assim: o bom homem do bom tesouro tira boas coisas. Como que eu vou tirar algo de bom se eu não estou bem aqui? Né? Como que eu vou me relacionar justamente nessa questão tão profunda de mistério, de crença, realmente, mas não no sentido de crenças limitantes, mas desse anseio, talvez como Agostinho disse, no coração do homem é um vazio que só é preenchido pelo tamanho de Deus. Se eu não estou bem comigo mesmo, na minha mente, na minha forma de pensar, porque a minha espiritualidade também começa com um pensamento acerca de Deus. Como que eu penso que Deus é? Né? Não sei se eu respondi, Arnaldo. Deus muda a pessoa ou a resposta que as pessoas dão a Deus? Olha, Arnaldo, eu acredito num Deus tão amoroso, que ele tem tanta paciência para que a gente possa ter tempo e desejo e vontade e pensamento de mudar. Sabe, eu não vejo um Deus impositivo que vem Eu vou ser bem teológico nesse instante. Jesus disse lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa. Deus não arromba o coração. Abrir a porta é a Isso! resposta. É a resposta. Eu não tenho problema nenhum. Não que nós nos sentimos mais livres assim. O apóstolo Paulo vem dizer assim: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. Está lá em Romanos 12, 1 e 2. Então tem tudo a ver com as nossas escolhas. Sem culpa, sem peso, sem pecado, sem, sem esse fardo. Né? Qual que é o rosto que nós temos de Deus no nosso coração? Existe um Deus dentro de cada pessoa? Creio que sim, na medida que essa pessoa constrói essa imagem. Né? O que é idolatria para mim? Idolatria é a minha visão distorcida de quem realmente é Deus. Né? Quantas pessoas precisam de um Deus punitivo para viver, Arnaldo? Quantas pessoas precisam de um Deus que não seja amor? Quantas pessoas precisam de um Deus que controle a vida porque ela não quer assumir a responsabilidade e as consequências da sua escolha? Então isso é muito sério. A gente e não pode cair tudo isso na responsabilidade de Deus e nem do diabo, viu, Arnaldo? Mas você sabe que dentro do consultório, né, mesmo que você tenha os seus posicionamentos, para algumas pessoas religiosas, para algumas pessoas de fé, e eu estou falando pela minha experiência, né, existe uma expectativa de ouvir palavras que vão acalmar, pacificar a agitação dela,
E essas pessoas, elas querem ouvir alguma coisa referente a como a psicologia conversa com Deus. E isso é muito interessante, né? Porque a psicologia, quando conversa com Deus, na verdade, ela está construindo pensamentos sobre Deus. Perfeito. Né? E se ela estiver aberta para poder também ouvir essas respostas, né, do bem que ela recebe no dia a dia, eu acho que a harmonização é muito grande. Né? Obrigado. Então, eu acho que, independente, eu já atendi pessoas dos vários credos, né? E a gente consegue levar a psicologia sem banalizar o aspecto de fé da pessoa, respeitando, mas principalmente solicitando, que a gente quer ouvir o que ela pensa sobre isso, em primeiro lugar. Por quê? Porque ela pode conseguir saber, né, o que, de repente, o coração dela está falando, né, e o que é uma distorção automática, levada pelo desespero, levado pelo desamparo que ela sente na vida dela. Né? Porque o que a gente vê, e isso é uma pergunta para você também, né? Uma pessoa assim, que não tem autoamparo, né? Ela vai buscar autoamparo em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Né? E isso, além de ser triste, em alguns momentos pode ser assim algo que vai dificultar a felicidade dela. Não é assim? Perfeito, Arnaldo. Eu vejo assim, nesse aspecto, e isso acredito até que eu faço isso há um bom tempo e contribuo para que a religião, no sentido da própria espiritualidade, ela não pode, ela não pode fazer mal também. E às vezes, infelizmente, vou construir de uma forma positiva. Vamos lá. Eu agradeço muito que nós temos muitos bons profissionais dentro da psicologia que consegue levar o seu cliente ou paciente a redefinir a sua religiosidade, porque aquele modelo de religiosidade que ela tem é nocivo a ela. Então, eu acho nesse aspecto fabuloso isso. Infelizmente, acredito que nós temos profissionais de todos os tipos. E no campo da espiritualidade não é diferente. Né? Se um teólogo, se um contemporâneo meu, um amigo meu, pastor, perguntasse, não eram os fariseus, não eram os escribas, os religiosos da época que faziam mal às pessoas? Que impunham, ele mesmo diz, vocês colocam um fardo pesado demais. Jesus olha a multidão, aquele momento lá, e diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque naquele momento a religião era algo, um peso muito grande. Então, eu vi já isso em você, em relação a mim, numa consulta que tivemos, que você me atendeu, de como a psicologia, na mão de um bom profissional, pode não tirar a espiritualidade dele, não anular a espiritualidade, não é tornar a pessoa cética, mas pelo contrário, libertar ela de crenças limitantes e que não tem nada a ver com essa questão de enxergar o ser humano como um todo, na sua espiritualidade, na sua psique, nas suas vontades, no seu ser. Então, você é um profissional assim, Arnaldo, e eu te admiro muito por isso. Eu colaboro. Outra pessoa que está aqui no grupo, que faz muito bem isso, é a Thelma, que é psicóloga aqui em Barra Bonita também. Olha que Né? bacana. Que, na verdade, é trazer realmente a pessoa a refletir sobre a forma como vê Deus e vê a vida e tudo mais, né, Arnaldo? E a pessoa entender que lugar que, né, embora possa Deus estar em todos os lugares, mas dentro do plano de vida dela, qual é o lugar dele? Né? Porque a gente vê Justamente. pessoas, e eu posso falar também da experiência, né, pessoas inclusive muito religiosas, que fazem parte, inclusive, de várias composições, né? E a gente observa que mesmo essas pessoas, às vezes, elas chegam desamparadas na terapia.
Perfeito. Né? E eu Quer aí... dizer, você vai, você faz um culto, você faz uma missa, você vai lá, faz uma sessão espírita, né? Você ajuda todo mundo, todo mundo, todo mundo. Arnaldo, Imagina você você. entrou numa questão que aí a gente vai... eu gostaria até de focar isso um pouco. Nós religiosos, e aí eu vou me incluir, nós religiosos, enquanto líderes religiosos, nós precisamos romper com um preconceito muito grande ainda. Sabe, essa ausência, muitas vezes, de diálogo com outros tipos de saber. Não vou nem colocar desta forma. Claro. Sabe, romper com esse preconceito, Arnaldo, porque o que eu vejo, e enquanto pastor, eu me formei com 20 anos, eu estou com 45. Eu me formei com 25, estou com 45. Eu vejo, Arnaldo, que a gente tem muito preconceito e nós estamos adoecidos, e precisávamos reconhecer que precisamos de terapia, sim, precisamos. No princípio muito simples, eu preciso estar bem para poder cuidar de outra pessoa. Exato, exato. Eu acho que é isso mesmo, né? A grande, psicologicamente falando, a grande prioridade é sempre o autocuidado. Em primeiro lugar, né? Se você pensa, não, mas eu tenho que cuidar do outro, você está também se cuidando, porque você sente essa necessidade de cuidar do outro. Então você está se priorizando e se privilegiando. Mas isso muitas vezes não é percebido pela pessoa. Né? Principalmente pessoas que de repente fazem alguma coisa e depois diz, puxa, mas olha só o que eu recebi. E eu sempre digo, o que você recebeu foi poder realizar um anseio teu. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E colocar aqui uma frase que o meu amigo, Coronel Pistori de Jaú, um grande amigo, colocou. Entender que não existe essa questão de infabilidade em nós, né, Arnaldo? Você sabe que cada vez mais, né, eu compreendo, e tenho olhado isso também, né, na nossa vida profissional, as pessoas estão adoecendo pelo que ela não tem. As pessoas estão tendo ansiedades graves pelo que ela não tem. As pessoas estão entrando em um estado de pressão que gera depressão, principalmente pelo que ela não tem. Então, essa falta de atualização e valorização contínua do que eu sou, do que eu sinto, está sendo algo assim que eu percebo como muito distante, né? Aquilo que você disse, né? De repente a pessoa foi lá no seu culto, né? Ela foi lá, ela foi para te ouvir, ela foi para buscar alguma coisa, ela sai dali legal, passa meia hora, 40 minutos, ou acorda no outro dia da manhã. E o efeito disso, como é que foi? Isto é muito sério, sabe, Arnaldo? E na verdade, acaba sendo uma coisa que nós, líderes religiosos, precisamos romper, que é a idealização que as pessoas projetam sobre nós. Nós precisamos romper com essa idealização. Não deve ser pouca, né? Não, imagina. E pior que a gente acredita. E aí a gente adoece. Vira codependente, né? Eu fiz uma live com um amigo, que é o Calvino Camargo, que é professor lá em Roraima, na Federal, na área da psicologia, né? E ele, quando ele dava aula no seminário presbiteriano, ele falava assim: alguns pastores pensam que são Deus, outros têm certeza. Complicado, hein? Precisamos romper. Precisamos romper com isso. E assim, Arnaldo, você fez uma pergunta agora há pouco que eu fiquei pensando, né? Desse equilíbrio, até da responsabilidade sobre a própria vida. Eu não vou esquecer o seu testemunho dizendo que quando você soube do seu diagnóstico, tudo, você falou,
Isso, de câncer, né? Você falou, eu não posso o quê? Ficar liberando mais, qual que é a substância? Substâncias químicas como corticoides, noradrenalina. Isso, né? E isso é através do quê? Do pensamento, não é isso, Arnaldo? Da forma de pensar. Do meu pensamento sentido. E aí eu poderia dizer assim, se você concorda, por favor, me diga ou me corrija. Eu posso orar pedindo que Deus me cure, mas eu preciso corrigir a forma de pensar também essa cura. Sim, sim, eu acho que Deus me cure, me dê sabedoria para poder dizer para as minhas células: vocês são lindas, vocês são maravilhosas, vocês são fortes, e não tem que sentir medo de nenhuma outra célula que seja cancerígena ou de qualquer outra patologia e que vem aqui querer se bancar no seu espaço. Então, eu digo assim, quando você tem uma doença, você diz assim: ela é minha. Eu que vou tomar conta dela, não é ela que vai tomar conta de mim. Eu gosto muito de uma definição de cura e de milagre. Alguém certa vez me ensinou que Deus cura sempre, Arnaldo. Uma vez não. Uma vez não. Aí a gente volta para casa do Pai, ou conforme cada um acredita, sabe? Mas acho muito importante isso, Arnaldo. Essa responsabilidade, que ela existe até no campo teológico. Quando a gente volta para a teologia, não é só a psicologia que vem me ensinar que eu sou responsável pela minha vida. A teologia faz isso. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, ele diz assim: sujeitar e dominar. E o que é isso? Não é autonomia? Exatamente. Dominar, eu acho maravilhoso esse simbolismo, né, de dar o nome aos animais, esse simbolismo de dominar e sujeitar a terra, é um simbolismo maravilhoso de liberdade. Né? Até o fato de ter uma árvore que é para eu não comer dela, envolve a minha escolha, o meu autocontrole, o que eu desejo e por que desejo. Então, tá aí. Não mudou. E a gente não pode delegar isso. Eu complementaria assim, né? Sujeitai às suas limitações humanas. Perfeito. Que bonito isso, Arnaldo. Entendeu? Porque que a gente não é Deus, né? Quando você não se sujeita a isto, né? Você vai adoecer. Olha, Arnaldo, você falou que minha psicóloga disse semana passada para mim. Esse o problema do perfeccionismo, do salvadorismo. Opa, né? Estamos entrando no meu problema. Vou fazer uma consulta online. Estamos nos consultando com a presença e o auxílio daqueles que estão presentes aqui conosco. Eu acho não, Arnaldo. A verdadeira espiritualidade, muitos teólogos defendem que a verdadeira espiritualidade não está em ascender, e sim descer. Não está em subir, e sim descer. Tanto que a verdadeira espiritualidade a gente tem como referência a pessoa de Cristo Jesus. E como que ele manifesta a sua espiritualidade? Na encarnação, se fazendo homem como nós, assumindo a forma humana como nós. Só que parece que a gente, enquanto teólogo, se esquece disso. De ser demasiadamente humano, compreender as nossas limitações humanas. E a gente começa a querer criar uma espiritualidade de ascensão, sendo que o correto seria de humanização. Exatamente. Exatamente. E é isso, né, que a gente observa também numa certa transição do profissional de psicologia, né? Que muitas vezes ele acredita que ele tem ferramentas tão poderosas que ele vai reinar sobre a mente do outro, né? E vai transformar o outro. E na medida que vai amadurecendo, vai descendo e vendo que não é nada disso. E a escolha sempre será do paciente ainda, né, Arnaldo? Exatamente. Eu digo que é que nem comprar sapato. Pode descer a loja, mas a pessoa vai ter que te perguntar: você vai levar? Bonito. E aí você decide. Não tem problema nenhum. Quando que vai acabar a pandemia? Fala para mim. Não sei. Na medida...
eu não vejo, vamos lá, eu não vejo ela como negativa. Então, se ela demorar mais 1, 2, 3 meses, para mim, Arnaldo, sinceridade, eu vou continuar tirando lições dela. Eu não tenho feito, Arnaldo, da pandemia a minha vida. Eu acho que as pessoas devem romper com essa ideia. A pandemia não resume a nossa vida, ela trouxe uma nova forma de viver, de nos comportarmos socialmente. Mas a vida está aí ainda, né, Arnaldo? Pensa assim, sabe? Lógico, eu tomo os devidos cuidados, eu uso máscara, procuro evitar sair, não faço aglomeração, sigo as recomendações. Mas tem tanta coisa acontecendo na minha vida, não vou limitar o Covid, né? Então, eu te... Mas quando termina, Arnaldo, não me dá para a gente ajuda. responder quando terminará, mas como colaborar para terminar. Boa. Sim. Né? Cada um de nós temos uma grande responsabilidade nisso, Arnaldo. Mas o que a gente está vendo é que as pessoas estão, sim, de certa forma, agindo com cuidado de si próprio, com cuidado de seus familiares. Mas o que a gente percebe, e isso veio muito à tona, é a desconsideração com aquele que nós não conhecemos. Eu não estou falando nem desmoralização, sim, nem desvalorização, mas a desconsideração. Sim. Né? A ponto de ficar cego e não entender que se eu não cuido dele... eu não cuido de mim. E ele não cuida de mim. Você entrou num ponto que foi discussão entre nossa região aqui. Né? Porque existe a igreja com os templos fechados, existem vários tipos de circunstâncias, né? Até mesmo a questão da arrecadação financeira e tantas outras questões que estão envolvidas nisso. Só que nós, nesse momento, principalmente aqui na minha região, eu sou também presidente aqui dessa região de Brotas, nós entendemos que é momento de cuidar de pessoas. Então, nós temos aí, né, a questão dos decretos federais, estaduais e municipais. Mas além do decreto, a igreja, e aí a minha opinião pessoal, a minha opinião, desculpa a redundância, a minha opinião e a opinião da nossa região, é que além do decreto, cada igreja ela tem que ter discernimento para responder a esses decretos, essas normativas, buscando princípios que estão dentro da própria teologia, que é do amor ao próximo, dessa consideração ao próximo. Então, o que foi definido, Arnaldo? Os templos permanecem fechados. Por uma questão não somente de um decreto municipal, não somente de... Até porque agora está se estabelecendo que pode-se abrir os templos, mas tem uma lista de recomendações que, na verdade, se nós formos discernir, o melhor é permanecer com o templo fechado. Veja, você não poderá ir no templo. A nossa igreja ela tem um perfil de pessoas com mais idades. Elas não podem frequentar o templo, tem limite de idade. Nós vamos dar senha na porta da igreja para controlar a quantidade de pessoas que entram? Olha que situação. Agora vamos um pouquinho mais longe e aí começa a se entender o que é amor ao próximo e essa consideração em relação ao outro. Nós temos pessoas que são assintomáticas. E eu vi uma reportagem que quando abriram os templos na Alemanha, houve o quê? Novamente contágio. Por quê? Porque pessoas assintomáticas foram ao culto e transmitiram. Então, são circunstâncias de que quem diz que ama Deus e ama o próximo tem que ser ponderados, Arnaldo. Então, não é contrariando o princípio da liberdade de ir e vir, mas daqui a pouco a gente não vai conseguir nem ir e nem vir, porque nós vamos adoecer. E vamos adoecer o outro. Liberdade de ter saúde ou doença, né? Sim, e entender que a gente... Vamos voltar ao campo teológico. Quando Caim matou Abel, Deus disse assim, onde está Caim? Onde está Abel? Porque o sangue dele clama.
Aí Caim, para se desculpar, diz assim: acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim, somos tutor do nosso irmão, sim. Temos responsabilidade sobre o outro, sim. Então, a igreja, no seu papel, e principalmente naquilo que ela tem como valor, naquilo que ela tem como princípios, nesse momento a gente tem que pensar em vidas. Então é assim que a gente tem agido aqui em Barra Bonita. O templo permanece fechado, a comunhão ultrapassa o templo. A gente tem que entender que não existe, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13 diz que o maior dom é o amor. Então se a gente está dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus, tem que amar. Então a gente vai amar nesse momento. Salomão diz assim em Eclesiastes, né? Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Nós estamos vivendo o tempo de afastar, Arnaldo. Arnaldo, você continua fisicamente, mas não no coração, na alma, na mente, né, Arnaldo? Vou dar uma pausa aqui para minha secreta, amada, falar. Olá! Quem Um tá beijo, conosco saudades. Aí? Fala, Aninha. Sandra Lamano, Neuza Veiga, Andréia de Matos, Claramente Educacional, Elaine Segura, Fabrício, André Del Cielo, Vânia Porto, Suzete Amorim Terapeuta, Mirtes Freitas, Zé Marta, Rafael Lamano, Arnílio Vicente, Cláudio Eduardres, Thelma Crote, ela fala muito obrigada, sou fã de vocês. Até a minha psicóloga aqui em Barra Bonita, esposa do... Maravilhosa. A Cristina Quágio, Viviane Vicente, Bruna Catalã, Rodrigo Queiroz, Amarildo Barco, Ricardo Gestor, Franciletes, Defesa da Direita, Elô Silveira, Marta e a Maiane Segala. Agora tem um nome aqui que eu não vou saber falar. Igiti Pistori, ela diz corpo, mente e espírito. E aí ela pergunta, e para uma mente em quadro patológico ou neurótico? Esse é o Pistori, o Coronel Pistori, que está participando conosco. Complementando então a pergunta, se a pessoa está num quadro patológico ou neurótico, ela estará sempre presa ao calabouço? Tem mais alguém que está nos seguindo? E aí, o psicólogo Marcos Monello, Odete Almeida, Isabela Paiva, Paola Leutiwiller e a Eliane Leis. Obrigado, vamos agradecer, muita gratidão a todos vocês que estão conosco, ok? E vamos dar a resposta do jovem André. Minha resposta? Sua resposta. As pessoas que estão patológicas e ou neuróticas, significa que elas estarão presas nesse calabouço para sempre? Para sempre não. Na medida que a gente trata disso, busca ajuda e rompe com esses pensamentos, ela se liberta disso. A possibilidade de cura, de libertação disso é maravilhosa, né, Arnaldo? Nós estamos presos na medida que nós nos prendemos, né? Acho muito interessante a história de quando as pessoas eles fazem aquele adestramento do elefante. Já viu isso, Arnaldo, ou não? Já. Acho maravilhosa essa ilustração que eles colocam. Eles prendem, né, o elefantinho pela perna, né, uma corda. Isso, e depois uma bem simples. Isso, e depois eles deixam só a cordinha, né, na perna do elefante, ele continua achando que está preso. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Outra coisa, Arnaldo, o senhor aí é amplo, o senhor tem experiência, mas a própria patologia, na maioria patológica, fui eu que criei, né, Arnaldo? Exatamente. Eu me adoeci, né? Eu me coloquei nessa situação da qual eu preciso sair. Exatamente. Eu necessito sair. Como quando você tem um sintoma psicológico não físico, mas que não é somatizado, né? Psicossomatizado, então você tem a dor. Né? A dor tem um tamanho. Quando você pensa sobre a dor, você pode contribuir para ela se manter no mesmo tamanho, e aí ela pode regredir, mas quando você tem uma atitude não saudável em relação a essa dor, de preocupação, de imediatismo, de inconformismo, né? Você aumenta a sua dor. Né? Isso é comprovado. Né? Tanto que quando a gente faz um trabalho
que a gente vai desconstruindo esses tipos de argumentação imaginária, a pessoa melhora muito. Muito, muito, muito. Né? O problema não é ter dor. O problema é o que eu penso sobre a dor. E quem pode dizer isso é principalmente as pessoas que têm fibromialgia. Você entendeu? Porque na fibromialgia, muitas vezes a pessoa fala assim, meu corpo inteiro tem dor. Aí eu pergunto, seu dedão tem dor? Seu nariz está doendo? Sua orelha está doendo? Não. Ah, então como é que você me diz que é o seu corpo todo? Ah, uma boa parte do meu corpo sente dor. Vamos trabalhar a parte que não sente? O Arnaldo, você assistia House? Dr. House? Nossa senhora, eu fui fanzaço. Como Você lembra? Como eu sou do Bom Doutor, do Good Doctor. Você lembra de um episódio que o paciente disse que sentia dor no corpo inteiro? Exatamente, e aí, não lembro, não. Aí ele diz assim, o House diz assim, mostra pra mim onde que você sente dor. Eu sinto dor no corpo inteiro. Ele ia pondo o dedo estava quebrado. Então, o dedo quebrado ele colocou... Ótimo, ótimo. Arnaldo, você, voltando a essa questão da que a gente estava falando agora há pouco, esses dias um grande amigo, né, um grande amigo chamado Hélio, ele disse o seguinte para mim, ele falou assim, você não está com problema, você não tem problema, o que você tem é a consequência das suas escolhas. Você não está com problema. O problema é uma coisa muito mais séria, se quiser eu te mostro o que é um problema. Eu achei fantástico, porque a verdade é que a gente acaba transformando algo que é um resultado natural das nossas escolhas e achamos que isso é um problemão e aumentamos isso com ansiedade, com tantos outros pensamentos automáticos aí. Não é problema. Exatamente. A gente precisa ter um pouco mais de consciência. Eu vou dizer assim, eu preciso. As pessoas estão aceleradas com a pandemia? As que se permitem, sim, né, Arnaldo? As pessoas que se permitem, sim. As que entendem que... Existe um estranhamento da pessoa? Por exemplo, a pessoa tem que ficar em casa, a pessoa dentro de casa ela está muitas vezes limitada, com influência e impacto do outro, ou impacto até de pensamentos sobre o ambiente em si, né? E as pessoas acabam entrando até num estranhamento pessoal. A gente escuta algumas pessoas falando assim, parece que eu já não sei mais quem sou eu, já não sei onde é que eu estou, né? E as pessoas não estão falando por falar. Não. Elas estão se sentindo assim. Né? E às vezes porque a gente passou muito tempo sem olhar para a gente mesmo, né, Arnaldo? E a pandemia resultou nesse olhar sobre ela desacelerou a influência do seu piloto automático psicológico sobre você. Né? Então, as pessoas estão não perceberam ainda, mas que desacelerar não é nocivo, é providencial neste momento. Né? Então, você vê, eu lembro, nos primeiros dias da minha recuperação, depois da cirurgia, 2018, né? Eu me lembro que depois de um mês eu já estava trabalhando. Né? E aí eu chegava assim, eu estava sentado conversando com uma pessoa, tudo estava tranquilo, beleza, muito focado naquilo que eu estava fazendo. Aí a pessoa acabava a sessão, a pessoa saía, né? E eu tinha um costume de já levantar da cadeira e fazer alguma coisa, não sei o quê, né? E na época, até pela minha condição e pelos pontos, inclusive, eu não podia fazer isso. Eu tinha que ficar quieto, aí fazer toda aquela mecânica de levantar com cuidado para não me prejudicar. Mas o que eu percebia, guardando as devidas proporções, parecia que o meu espírito já tinha saído, entendeu? Parecia que ele tinha saído, já tinha ido lá fazer o que tinha que fazer, né? E eu comecei a perceber isso. Falei, não, mas eu não estou lá, eu estou aqui. Então eu tive que me rever, né? Nessa desaceleração do meu modo, do meu padrão, do meu piloto automático, né?
E hoje é muito tranquilo, porque eu não tenho essa expectativa de sair correndo, sair fazendo as coisas, né? Mas de olhar o que está acontecendo e o que de fato faz diferença para a gente poder se dedicar no momento, né? Então, eu acho que eu faço um apelo aqui para as pessoas, né? Desacelerem. Desacelerem. Sem É medo. um novo momento. Isso, sem medo. Né? Sem medo. Você vai descobrir que você pode gerar, inclusive, entusiasmo para fazer algumas coisas, alegria em compartilhar, em sorrir, dar risada, cutucar o outro, né? Aceitar ser cutucado pelo outro também, sem ficar aceitar as tá limitações. Cheio, isso, né? Então, eu acho que a gente precisa, quando eu falo do apelo, foque na solução. Perfeito. Não seja escravo, nem refém do problema, porque ele vai aumentar. Na sua cabeça ele vai aumentar. E pode te deixar confuso e fazer você ter atropelamentos que podem trazer um mal-estar para você ou para o outro, né? Eu vejo quando a gente vê as pessoas andando nos mercados, nas reportagens, né? As pessoas estão afoitas, sabe? Acalma teu coração. Acalma teu coração antes de ir no mercado, antes de ir numa loja, né? Pensa que você está cuidando de você e do outro, guardando a devida distância saudável, né? E, principalmente, aceitar que nesse momento é assim, porque é desse jeito que a gente vai fazer passar mais rápido. Sim, sim. E eu vejo que, sabe, Arnaldo, eu tive uma experiência muito interessante, né, com o meu pai, né? Até o Rafa, meu filho, ele está assistindo lá. No primeiro momento, como assim, a forma de pensar, e meu pai é uma pessoa muito simples, meu pai já tem 71 anos, está no grupo de risco, já teve câncer 2 vezes, são coisas que, quando ele para lembrar disso, gera uma certa, gera ansiedade, você faz parte do grupo de risco, tudo. E eu vejo assim, como uma forma dele pensar, num determinado momento adoeceu, o que ele começou? Encheu o coração de tanta, encheu a mente, desculpa, encheu a mente de tanta informação que a televisão começou a dar, começou a aumentar o problema, e aí que foi? Pressão foi lá em cima, parou de andar, todo dia ele tinha a rotina dele, sair, andar, fazer a caminhada, voltar para casa, fazer o seu alimento, ele mora sozinho, ele é viúvo. Então, assim, ele adoeceu. Aí chegou um determinado momento que ele refez a forma de pensar. Voltou a andar com máscara, né? Momentos que não existe nenhum tipo de aglomeração de pessoas ali, pelo contrário, é um lugar aberto. Voltou em casa, começou a pensar diferente, acabou o problema. Acabou o problema. Então, eu acho fantástico o que você disse, Arnaldo. Focar na solução. Exatamente. Compreender as nossas limitações. E aproveitar esse momento para quietar o coração e, no mínimo, redefinir a nossa própria trajetória, né, Arnaldo? Isso mesmo. E eu acho que tem 3 conceitos de mindfulness, né, que entra aqui. Né? Primeiro, equanimidade. Todos temos valor. Bonito. Né? Gratidão. Eu preciso do outro. Sou limitado, eu preciso do outro. E empatia. O outro precisa de mim, do jeito dele, não do meu jeito. Então, são 3 conceitos que motivam o nosso trânsito de uma forma mais calma, mais tranquila, né? Frente ao ser humano de carne e osso que está ali na nossa frente. E não aquele que está aqui, já pré-julgado, com preconceito. Não é? Tem mais alguém? Não, só mesmo. Ok. André, nós estamos chegando no final, né, desse nosso encontro com todas essas pessoas queridas que estão fazendo parte aqui do nosso momento, né, e eu gostaria de agradecer a você por toda essa sua espontaneidade, sabedoria e disponibilidade em compartilhar conosco tudo isso, né? Muita gratidão, viu, André? Muita gratidão.
E eu que agradeço muito, Arnaldo, a você, o seu cuidado para com a minha vida e para com a vida de todos. Eu acho muito bonito e louvável a forma como você conduz os cursos que você oferece. Você realmente demonstra empatia, gratidão e se importa, sabe, sempre com todos. Parabéns, você também tem um chamado pastoral, viu, Arnaldo? Às vezes eu acho que você é mais pastor do que imagina, viu, Arnaldo? Tomo isso como um reconhecimento e elogio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo a todos, obrigado a Até todos que mais. Tudo entraram. de bom. Um beijo, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Quero convidar vocês, né, para as nossas próximas lives, sempre às segundas-feiras, às 18h30 ou às 20h30, e às quartas-feiras também, ou 18h30 ou 20h30, né? No dia 6, que é a próxima segunda-feira, vamos ter uma live muito interessante com uma pessoa, uma mulher, né, que é dona do Brigadeiro, né, em Nova York. Ela é aqui de Bauru, aqui do Brasil, né? E ela vai partilhar conosco as experiências dela de estar longe de casa, mas sabendo construir uma nova casa, né? Porque a casa principal é a nossa pessoa. Nós moramos em nós. Os outros são visitantes. Eles vão embora e nós ficamos. E aí depois, dia 8, com o promotor Gustavo Zorzella. Uma grata surpresa de um homem firme e sensível. Mas vocês só vão saber no momento que nós estivermos conversando com o Dr. Gustavo Zorzella, ok? Grande beijo, grande abraço, né? Nosso carinho, nosso respeito e nosso amor por vocês. Uma boa noite. E lembre-se, estamos juntos. E este é o momento mais importante de nossas vidas. Boa noite. Gratidão.